E o tema da nossa mensagem é uma pergunta que nós fazemos: quem é este? Diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, ou seja, Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor. Pedimos que o Senhor ministre essa palavra no nosso coração. Que teu Espírito Santo, Pai, passeie aqui em nosso meio e faça aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é resposta para nós em todos os momentos. Tem situações que ela nos confronta, tem momento que ela nos exorta, mas ela também é a palavra de Deus para nos dar esperança e para renovar as nossas forças. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, muito bonito e que marca uma experiência maravilhosa entre Jesus e os seus discípulos. Embora você viu na narrativa que o texto trate de uma tempestade, literalmente, que os discípulos de Jesus estavam inseridos, esse texto faz uma analogia para tudo aquilo que vem a ser tempestade na nossa vida. Nesse momento eu te pergunto: qual foi a última tempestade que você já viveu? Por um acaso o teu tempo atual tem sido um tempo de tempestade? Rapidamente, vamos olhar para esse texto e vamos ver algumas coisas que estão aqui na narrativa para que a gente possa ficar com isso marcado, para que a gente possa caminhar na nossa mensagem. É interessante, olha aí na sua Bíblia, que esse texto ele começa com um convite de Jesus aos seus discípulos. O que Jesus fala aos seus discípulos? Vamos atravessar para o outro lado. Há um convite de Jesus, no qual os discípulos aceitam esse convite. A narrativa vai dizendo que enquanto eles atravessavam, um vento muito forte, uma tempestade muito forte toma conta de tudo, e os discípulos ficam desesperados. É interessante perceber que eles ficam desesperados enquanto Jesus dorme. Ou podemos até dizer e pensar que talvez o desespero deles fosse não só pela tempestade, mas porque também Jesus dormia. Chega um ponto que aquela água começa a tomar conta da embarcação, eles não se contêm. Eles vão até Jesus, eles acordam Jesus e desesperados, eles falam: você não está vendo o que está acontecendo? Não te importas que nós vamos morrer? Porque nós estamos aqui desesperados, tentando tirar a água desse barco, enquanto você apenas dorme. Tomado por esse desespero, o Senhor Jesus levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar, e Ele diz: aquieta-te. E tudo se acalma. Apenas com a palavra de Jesus, tudo se acalma. E aí depois é o momento dele confrontar os seus discípulos. Ele pergunta para eles: vocês não têm fé? Diante de tudo que viram e ouviram, só resta aos discípulos uma última fala: quem é este? Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem. A pergunta desses discípulos está inserida naquilo que eles vivenciaram, mas o foco principal é: quem é este? Como eu já disse, queridos, a palavra tempestade, ela é algo muito familiar a todos nós, e todos nós sabemos muito bem o que ela significa. E nós passamos por diversos momentos na nossa vida em que podemos dizer: olha, eu estou vivendo uma terrível e grande tempestade. A título de introdução, irmãos, antes da gente fazer alguma aplicação direto do texto, ainda como introdução, eu quero definir 4 pontos aqui sobre tempestades. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ninguém está livre delas. Elas chegam e passam na vida de todos. Vamos falar juntos? Ninguém está livre delas. Elas chegam e passam na vida de todos. Irmãos, aqui está uma grande verdade na nossa vida. Uma grande verdade. Ainda que você não goste do que está sendo dito aqui. Ninguém está livre das tempestades. Ela chega, irmãos, na vida do rico e na vida do pobre. Ela chega na vida daquele que tem muito estudo e muito conhecimento, e na vida daquele que não tem nenhum. Ela chega na vida do crente e na vida do não crente. Ela chega na vida de todos. E quando eu te perguntei, há pouco tempo atrás, qual foi a última tempestade que você viveu, eu perguntei isso porque não tem, acredito eu, ninguém aqui que possa dizer: eu nunca atravessei nenhuma tempestade. Como é possível também que tenham pessoas aqui que possam dizer: eu estou vivendo uma tempestade, porque uma verdade sobre ela é que ninguém está livre delas, elas chegam e passam na vida de todos. A segunda verdade sobre tempestade, ainda a título de introdução, é que, irmãos, nós não as planejamos, elas não são programáveis. Você não coloca na sua agenda que tal dia o mar vai se agitar, o vento vai soprar forte e você vai viver uma tempestade. Ninguém planeja viver algo desse tipo. E a palavra de Deus, de certa forma, também completa isso, porque lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus vai dizendo assim: olha, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que nos mostra de forma muito clara nessa palavra, que nós não temos controle sobre aquilo que nós vivemos, nós não temos controle sobre a nossa vida. Ingênuo, irmãos, ingênuo é o ser humano que pensa que tem controle sobre a sua vida. Terceira verdade sobre a tempestade é que elas fogem do nosso controle. E eu quero dizer isso para que justamente você tenha um termômetro para poder talvez conseguir definir o que seja tempestade na sua vida. Está no seu controle? Não é tempestade. Se está no seu controle, não é tempestade. Pastor, quando eu vivo uma tempestade? Quando eu não tenho controle. Quando eu não tenho controle. E a quarta verdade, a título de introdução, é que elas são terapêuticas, irmãos, muitas vezes. Irmãos, isso muitas vezes é verdade. Elas são terapêuticas. A gente não deseja, mas o sofrimento tem o poder de nos amadurecer. A gente não deseja passar por eles, mas o sofrimento muitas vezes tem o poder de nos tornar melhores por dentro, irmãos.
A gente não planeja, mas muitas vezes o sofrimento tem o poder de nos aproximar mais de Deus. Assim foi com Jó. É fantástico as palavras de Jó no final do seu livro, porque como que ele termina o livro dele? Lá no capítulo 42, qual é a palavra principal desse capítulo? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Analisa rapidamente comigo essa palavra. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tem níveis diferentes de conhecimento nessa frase, irmãos? Tem. Jó diz que o conhecimento dele em relação a Deus, antes do sofrimento, era um conhecimento de ouvir a respeito de. Você conhece alguém de ouvir a respeito de? Qual é o nível de conhecimento que nós temos de alguém que nós ouvimos a respeito dela? Mas após passar por algo de grande sofrimento, ele termina dizendo: mas agora os meus olhos te viram. Aquele que você conhece de ouvir falar e aquele que você conhece de ver, muda a dimensão de conhecimento que você tem sobre alguém. Elas são terapêuticas, irmãos, porque muitas vezes, como eu já digo aqui em outras oportunidades, Deus primeiro age em você, para depois agir a partir de você. Por isso muitas vezes elas são terapêuticas. Elas são terapêuticas, querido, porque pegando carona na palavra de domingo passado, quando pregamos sobre o profeta Abacuque, que começa o seu livro dizendo: até quando, Senhor? E termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento na despensa, ainda que não haja animais nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aquilo que ele passa, aquilo que ele vive, é terapêutico na sua vida. Se assim foi com tantos personagens da Bíblia, queridos, assim também pode ser comigo e com você. Nesse momento, agora sim, olhando para o texto, eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida. Eu não vou demorar, mas eu quero analisar esse texto e tirar algumas lições para nós nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, e fica muito claro para mim, é que as tempestades podem chegar mesmo nos momentos de obediência a Deus. Você pode falar isso comigo? As tempestades podem chegar mesmo nos momentos de obediência a Deus. O versículo 35 começa dizendo: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos fizeram o quê? Eles foram. Irmãos, eles foram para o outro lado a mando de quem? De Deus, perdão, de Jesus. Eles estavam em obediência às palavras de quem, irmãos? De Jesus. Olha, às vezes é louco para a gente, às vezes é questionador demais para a gente, irmãos, entender que estamos fazendo a vontade de Deus e mesmo assim nos deparamos com a tempestade. É louco demais para a gente, irmãos, receber uma palavra que seja clara de Deus para nós: faça isso, é isso que eu desejo para você, e a gente faz, e mesmo assim a gente se depara com as tempestades. Nós estamos aqui nas quintas-feiras refletindo sobre o personagem, sobre a vida do profeta Jonas. E a gente tem uma facilidade muito grande para aceitar a tempestade na vida de Jonas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para entender a tempestade na vida daquele que está fazendo a vontade de Deus. A tempestade de Jonas a gente não questiona. A gente até pensa por dentro: está vendo? Deus mandou ele fazer algo, ele fez diferente. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, se deparou com a tempestade. A gente não tem dificuldade de
entender, de aceitar esse tipo de tempestade, mas a gente tem dificuldade de aceitar a tempestade que vem sobre aquele que está debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo que eu e você conhecemos e falamos muitas vezes, vai dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, irmãos, muitas vezes dizer essa palavra vai ser dizer sem conseguir entender, mas é preciso declará-la, sabendo que ela sempre vai ser verdade, porque nós não somos capazes de enxergar aquilo que só Deus é capaz de ver. Muitas vezes essa palavra proferida na sua boca vai ser uma palavra de fé, no mundo espiritual, para declarar algo na sua vida que você não esteja entendendo, mas você crê pelo poder da palavra que ela é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode falar comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendo nesse texto também, irmãos, que a não intervenção, no caso do texto de Jesus, no nosso caso de Deus, do sobrenatural, a não intervenção de Deus pode nos levar ao desespero. E o versículo 38 vai dizendo: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E aqui eu quero dizer para você aquilo que eu vejo no texto. Eu vejo os discípulos e imagino eles desesperados com a tempestade. O texto dá alguns detalhes, diz que as ondas batiam por cima do barco, a água entrava no barco, então provavelmente eles estavam tendo que inutilmente tentar tirar a água do barco, jogar para fora. Um vento forte, uma tempestade, e isso traz de certa forma algum desespero a eles, mas na minha interpretação o desespero deles aumenta, quando eles pensam e se perguntam: cadê Jesus? E Jesus está dormindo. Eu interpreto, queridos, que se Jesus estivesse ali com eles, pegando água, jogando para fora do barco, ou se movimentando de um lado para o outro, talvez eles não se desesperassem tanto, mas eles se desesperam quando eles conseguem juntar a tempestade com a não intervenção de Jesus. É de certa forma, queridos, a palavra do salmista no Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo. Me perguntam o quê? Onde está o seu Deus? Falei isso aqui domingo passado, quando preguei sobre Abacuque. O problema, querido, é quando essa frase não vem dos outros, ela vem de nós. Assim como disse Abacuque, que não conseguia mais entender o que estava acontecendo, e disse para Deus: Deus, até quando? Deus, aonde está você? Eu já disse que essa pergunta muitas vezes nós reprovamos ela, e muitas vezes por reprovarmos não temos coragem de dizer, mas nós sabemos que ela muitas vezes está dentro de nós, ainda que a gente não coloque para fora. Deus, aonde está você? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, até quando? Você pode até reprimir essa palavra, mas muitas vezes você sabe que ela está em algum lugar dentro de você. Irmãos, é muito difícil conciliar a nossa necessidade com a demora e o silêncio de Deus. É muito difícil. Presta atenção.
Às vezes, a gente precisa ser confortado com uma única frase. Uma única. Que talvez fosse aquilo que os discípulos precisavam ter enxergado e se acalmado. E muitas vezes é a única frase que precisa fazer sentido na nossa vida. Jesus está no barco. Ele estava dormindo? Estava. Ele estava em silêncio? Estava. Ele estava inoperante até aquele momento? Estava. Mas onde ele estava? No barco. Olha, talvez tenham poucas pessoas necessitando de verdade ouvir essa palavra, porque é muito pouco provável que todo um auditório esteja realmente necessitando ouvir essa palavra. Talvez aqui tenha uma ou duas pessoas que precisam realmente ouvir essa palavra, e talvez Deus separou esse momento para que você ouça. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus está no barco. Ainda que Ele não esteja agindo, Ele está no barco. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está no barco. E já dizia a canção, que só os mais antigos vão conhecer: com Cristo no barco. Você acabou de descobrir quem já tem no mínimo 40 anos de idade aqui na igreja, tá? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Irmãos, às vezes a gente precisa tomar como consolo essa expressão. Passa dia, entra dia e nada muda. Termina um mês e entra outro e nada muda. Ano passado estava assim, esse ano já está chegando no final e continua assim. Nada acontece, meu irmão. Jesus está no barco. E ainda que não chegue o momento dele se mover, ainda que as coisas não tenham mudado, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, Ele está no barco. É a palavra do salmista do Salmo 23, quando ele começa dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele começa a falar, mas chega um momento que ele vai dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Andar no vale da sombra da morte é algo do mais extremo desespero que alguém possa viver. Mas ele diz: ainda que eu chegue a esse ponto, eu vou me lembrar que Ele está no barco. Eu vou me lembrar que Tu estás comigo. Irmãos, ter Jesus em silêncio é completamente diferente de não tê-lo no barco. Ter Jesus em silêncio não significa que Ele não esteja no barco. Queridos, a embarcação perigosa é aquela que não tem a companhia de Jesus, pois quando a temos, ainda que Ele esteja em silêncio, a embarcação segue segura. Você conhece a parábola que o Senhor fala que 2 construtores começaram a edificar uma casa, cada uma. E ele vai dizendo que um começou a construir uma casa sobre a areia, e o outro construtor, embora fizesse a mesma construção, construiu a sua casa sobre a rocha. E aí
no determinado momento, as duas casas ficaram prontas, erguidas, estabelecidas, mas vai dizendo a parábola do Senhor Jesus, que um forte vento soprou, as águas do mar deram sobre aquelas duas casas, as duas, exatamente como eu falei no início dessa mensagem, a tempestade vem para o bom e para o mal, para o que tem Jesus e para o que não tem. E a tempestade veio sobre as duas casas, mas a que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé, enquanto a que estava edificada sobre a areia caiu. E nessa parábola a rocha é a analogia de Jesus. Então talvez você pense, que diferença faz eu seguir a Jesus ou não, se a tempestade vem para Jonas e ela vem para os discípulos? Que diferença pode fazer eu seguir a Jesus se a tempestade bate na casa X e na casa Y? A diferença, queridos, é aonde a sua casa está firmada, ou dentro da palavra que estamos ministrando, quem está no seu barco. Quem está no seu barco? Quero ainda, à luz desse texto, dizer para você que Deus sabe o momento certo de pôr fim às tempestades da nossa vida. Teve um momento certo que ele se levantou, vai dizendo o texto, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Me responda, queridos, houve alguma dificuldade? Houve alguma dificuldade de Jesus em cessar a tempestade? Eu te pergunto, com alguma dificuldade, irmãos, Jesus repreendeu o vento? Com alguma dificuldade o Senhor acabou com aquela tempestade? Não, irmãos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade. A questão do texto não era o poder ou não, a questão era o tempo ou não. Muitas vezes a gente confunde poder com tempo. O poder, irmãos, aqui no texto, presta atenção, é inquestionável. É inquestionável. Repito, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. O poder é inquestionável. A questão aqui é o tempo, irmãos. O tempo. Só que muitas vezes a gente confunde tempo com poder. Porque quando não é o tempo e as coisas não acontecem, a gente julga que Deus não tem poder. Ou a gente pode questionar o poder. Mas o poder, eu quero dizer que é inquestionável. O salmista, mais uma vez, no capítulo 62, versículo 11, vai dizendo: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Vamos falar juntos? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, Deus é poderoso e o poder dele é inquestionável. O poder dele é inquestionável na minha vida, o poder dele é inquestionável na sua vida. O poder dele é inquestionável em qualquer área que você esteja vivendo, vivenciando, passando. O poder dele é inquestionável, mas muitas vezes nós precisamos perguntar ou procurar entender se esse é o tempo, ou qual é o tempo. Depois a gente vai vendo, irmãos, que o Senhor espera que confiemos nele, ainda que nossos olhos não estejam vendo. O que é isso, irmãos? Confiar ainda que os olhos não vejam. O que é isso? Isso é a definição de quê? De fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o quê? É a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. E é essa, de certa forma, o confronto que Jesus faz aos seus discípulos. Não tendes fé?
não tendes fé? Tem momento, queridos, que eu acho que a gente precisa fazer na nossa vida, trazer algumas palavras na nossa memória. Quais eram as palavras que talvez os discípulos deveriam trazer na memória aqui? Volta no texto comigo, para pensar. Vamos atravessar daqui para lá. Quem disse? Jesus. Se ele disse, vamos sair daqui e vamos para o outro lado, nós vamos chegar aonde? Inevitavelmente no outro lado. Só que às vezes, queridos, as tempestades, tenta entender isso, parece que elas apagam da nossa memória verdades absolutas, ou elas tentam esconder verdades absolutas. Quem te tirou daqui? Quem te chamou? Quem te disse, entra no barco, vamos para o outro lado? Jesus. Então nós vamos chegar do outro lado. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito. E já dizia um cântico, as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida, não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Tem promessa, tem palavra, tem confirmação de Deus. Meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, passe pelo que passar, se é a palavra de Deus, vai se cumprir. Termino essa palavra com a pergunta, que também é a pergunta do texto: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Estava tudo virado de cabeça para baixo. Ele estava dormindo, mas quando ele levanta, ele ordena ao mar, e o mar obedece, ele dá ordem ao vento, e o vento obedece. Quem é esse? Quem é esse que tem poder sobre o universo? Quem é esse que tem poder sobre os demônios? Quem é esse que tem poder sobre a morte? Irmãos, esse é Jesus de Nazaré. Quem é esse? Na vida dos discípulos, ele era aquele que repreendia o mar e aquietava o vento, repreendia o vento. Na sua vida, quem ele é? Quem ele é na sua vida? Talvez você tenha algumas dúvidas sobre quem ele possa ser. Separei uma expressão aqui que eu gosto muito. Não sei quem é o autor, mas ele apresenta Jesus em todos os livros da Bíblia. Preste atenção, respondendo essa pergunta: quem é este? Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes ele é o nosso juiz. Em Ruth é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas ele é o nosso soberano. Em Esdras ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares ele é o belo noivo. Em Isaías é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias ele é o amor sempre fiel.
Em Joel ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós ele leva nossos fardos. Em Obadias ele é o nosso Salvador. Em Jonas ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum ele é o vingador. Em Abacuque ele é a sentinela orando pelo reavivamento. Em Sofonias ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias ele é a nossa fonte. Em Malaquias ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos ele é o operador de milagres. Em Lucas ele é o Filho do homem. Em João ele é a porta pelo qual todos devem passar. Em Atos ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos é a nossa justificação. Em Coríntios é a nossa ressurreição e que leva os nossos pecados. Em Gálatas nos redime da lei. Em Efésios ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro ele é o pastor principal. Nos livros de João é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas ele é o Senhor que vem com os milagres de santos. Em Apocalipse a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse. Mas quem Ele é na sua vida? Quem Ele é para você? Quem Ele é? Quem é este? Jesus de Nazaré. Quem é este? Quero terminar essa palavra dizendo que Ele é a sua esperança. Ele é a sua esperança. Eu não preciso saber nem quem é você para poder dizer: Jesus é a sua esperança. Nós ministramos, irmãos, procuramos pregar a Bíblia em todas as suas partes. Se você vem nessa igreja por mais de uma vez, você vai ver que a gente procura pregar de tudo aqui. Muitas vezes a palavra é uma palavra de confronto, muitas vezes a palavra é uma palavra que nos repreende. Mas hoje a palavra é uma palavra de esperança. É uma palavra que apresenta um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder, que consegue agir na dimensão que o homem não pode. E eu creio muito, muito, irmãos, creio de verdade, que a palavra que nós somos direcionados a ministrar é a palavra que Deus prepara para que alguém que necessita ouvir esteja com os ouvidos aqui abertos para recebê-la. Essa palavra é uma palavra muito específica. Talvez você esteja dizendo: não, na minha vida está tudo bem. Está tudo bem, glória a Deus. Que continue assim. Mas eu não sei, eu não tenho como controlar o poder que essa palavra tem daqui a algum tempo. Porque é inevitável que muitas vezes que a gente passe por momentos difíceis, que a gente nem espera passar, talvez essa palavra vai ser um conforto para você. Então ela pode não ser algo que faça muito sentido para você hoje, mas ela pode ser algo muito necessário ainda na sua vida. A gente vive os de repente, né? A gente vive os de repente aquilo a gente não espera e de repente acontece.
Talvez você tenha entrado aqui hoje e essa é a palavra que você precisa. Minha oração e também a oração dessa igreja é que você faça um bom uso dela. De manhã nós pregamos, você vai ver ali na cruz, nós pregamos com base na parábola do semeador e falamos sobre 4 tipos de coração que são ouvintes da palavra, mas agem de forma diferente a respeito da palavra que recebem. Falamos de um coração endurecido, e a parábola do semeador diz que o coração endurecido, o maligno vem e arranca a palavra, e ela nem entra no coração, porque o coração está endurecido. Falamos do coração instável. O coração estável, a parábola do semeador vai dizer que é aquele coração que recebe com alegria, com entusiasmo a palavra, mas logo depois ele desanima. Surge o entusiasmo e depois esfria. Falamos do coração materialista, que é o coração que está apegado às coisas da terra. A visão é material, o pensamento é materialista, a leitura da vida é materialista. Então, quando se fala em espiritual, aquilo entra como eu estivesse falando grego, porque ele não vive na dimensão do espiritual, ele vive na dimensão do material. Mas falamos sobre o coração que é terra boa, é aquele que recebe a palavra, essa palavra pode entrar, ela pode germinar, ela pode crescer e ela pode dar frutos. Ela pode dar frutos. Não estou sentindo direcionamento para convidar você a tomar nenhuma decisão pública, mas o único direcionamento que eu tenho nesse momento é para que você pegue essa palavra e você coloque dentro do seu coração. Faça do seu coração uma terra boa, para que você saia daqui entendendo que a esperança de todos nós é Jesus. Para que você saia daqui entendendo que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Para que você saia daqui entendendo que talvez no momento mais crucial da sua vida, a palavra que você mais precisa seja a palavra de que Deus é Emanuel, Deus conosco. Porque seria muito fácil, irmãos, e eu não estou aqui fazendo comparação com ninguém, com nada. Seria muito fácil, em meu nome eu falar assim: olha, levanta agora, vem aqui na frente, a partir de hoje vai tudo mudar na sua vida, você vai chegar em casa, você não vai encontrar mais problema nenhum, você não vai passar mais por tempestade nenhuma, essa tempestade está findando agora na sua vida. Seria muito fácil, e não é impossível dizer essa palavra desde que eu tivesse um pleno entendimento e direcionamento que fosse de Deus para eu dizer. Mas não dá para eu dizer isso e muitas vezes você sair daqui e continuar se deparando com as dificuldades, com os problemas, com as crises. Mas tem uma coisa que eu posso dizer de forma absoluta: Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e Ele precisa estar no nosso barco, ainda que Ele queira chegar lá, pegar o travesseiro e dormir. Ele precisa estar no nosso barco. Na tempestade, se for para passar por ela, meu irmão, minha irmã, só com Jesus. Não escolha passar por ela sem que Jesus esteja no barco. Que essa palavra te traga esperança, que essa palavra conforte o seu coração, que essa palavra anime a sua semana e te encoraje em nome de Jesus.